Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram. Mas lembre-se, se não se inscreveu, se inscreva. Deixe seus comentários, dá seu joinha, compartilhe e vamos a mais um estudo, aonde nós veremos hoje sobre uma mulher que Jesus transformou. Jesus chamou-a pelo nome e Jesus a consolou. Logo após a vinheta. No nosso estudo de hoje, nós vamos ver sobre uma mulher que Jesus expulsou. Não foi um, nem dois, nem três. Foram 7 demônios. E ela se tornou a seguidora de Cristo. João 8,36 nos diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ao tema de hoje? Uma mulher transformada. Aprenda com as atitudes de Maria Madalena. O nosso texto está em Lucas 8, verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A primeira vez que o nome Maria Madalena aparece é quando lá em Lucas 8:2 cita justamente isso que nós acabamos de ler. Na Bíblia não diz o que ela era antes da conversão. A Bíblia não detalha a vida dela antes dela se render a Cristo. Não fala se ela era casada, se ela tinha filhos. Muitos relacionam Maria Madalena àquela Maria que quebrou o vaso de alabastro e ungiu a Jesus. Mas nós não temos como afirmar. Assim como não dá para afirmar que ela tenha sido uma prostituta, como muitos dizem. Mas uma coisa nós temos certeza. Ela foi alguém que sofreu uma grande transformação. Ela passou a seguir a Jesus porque foi tão grande a transformação na vida dela. E nós vamos ver uma mulher que antes endemoniada, usada por Satanás, onde Satanás fazia bagunça na vida dela, passou a ser a seguidora de Cristo e a primeira mulher a ver o Mestre Jesus ressuscitado. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nós sabemos que esse versículo se cumpre em Cristo. E Cristo fazia isso. E que tremendo nós vemos que aquela mulher, antes endemoniada, passou a ser uma ajudadora. Lucas 8:3, vamos ver. E muitas outras que o serviam com seus bens. Maria Madalena estava justamente seguindo e servindo a Jesus com o que ela tinha. Mateus 5:16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como as nossas boas obras são vistas pelos homens, é por isso que nós temos que nos empenhar a exercitar, a exercer e a realizar essas boas obras para que o nome do Deus Todo-Poderoso, do nosso Jesus querido, seja glorificado. Deuteronômio 15:10 diz assim: quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a esse gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o empreendimento da tua mão. É muito importante você ter sempre isso em mente. A Bíblia fala: o que fizer a minha mão direita não saiba a esquerda. Por quê? Porque tudo que nós estamos fazendo, qualquer ajuda para o outro, qualquer ajuda financeira na casa de Deus, tem que ser entre você e o Senhor. Por quê? Porque o teu gesto vai ser abençoado por Deus Todo-Poderoso. Maria Madalena, ela era uma mulher constante, ela era uma mulher fiel, ela foi perseverante independente das circunstâncias. Maria Madalena não abandonou a Jesus. Vamos ver Mateus 27:55 e 56, que diz assim: e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que
tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Eu acho muito interessante que você vai observar que o primeiro nome de mulher citado é o nome de Maria Madalena. Olha como ela passou a ser importante, como ela passou a fazer a diferença na época dela. E a gente vê que isso é justamente a hora que Jesus não está passando numa fase boa, ao contrário. Vamos ver, 2 Timóteo 2,13? Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Nós vimos que Pedro negou a Jesus, mas ela ficou observando, ela ficou olhando, ela viu, ela acompanhou Jesus morrendo na cruz, ela acompanhou, e nós vamos ver detalhadamente aqui, foi uma mulher que fez diferença. E nós, independente de ser mulher ou de ser homem, nós temos que fazer diferença. Jeremias 5,3 diz assim: mas Senhor, não é fidelidade que os teus olhos buscam? E Maria Madalena, ela foi fiel. Depois que ela teve esse verdadeiro encontro com o Senhor, foi uma mulher que nós podemos dizer, ela foi fiel. Maria Madalena também, ela era uma mulher observadora. Ela era atenta. Ela observava com cuidado, mas não só com cuidado, com dedicação. Ela demonstrava naquela atitude amor e zelo. Vamos ver aonde? Marcos 15:47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Observava o quê? Onde estavam colocando o corpo do nosso mestre. Por quê? Porque elas tinham planos para fazer o embalsamar do corpo. Nós vamos ver 2 Coríntios 8,7, que diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor. Então Maria Madalena, ela acabava se destacando porque ela era uma pessoa cuidadosa, observadora. Ela estava atenta a tudo que estava acontecendo com o nosso Jesus, porque o nosso Jesus estava fisicamente morto. Mas Maria Madalena também foi perseverante. Ela foi ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Lembra no item anterior que ela ficou observando? Agora foi o tempo, ela foi lá embalsamar. Marcos 16:1 e 2 diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Dá pra gente ver que essa perseverança dela foi uma perseverança de cuidado. Ela queria cuidar do corpo do mestre amado, o mestre Jesus, que tinha feito tantos milagres na vida deles. Quando ele morre na sexta, elas não podiam, devido à lei, ir lá embalsamar no mesmo dia, na sexta e nem no sábado. Então elas tinham que aguardar. E elas o aguardavam. É interessante que nós vemos que teve um esforço, teve um trabalho. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. E nós vemos esse cuidado, esse zelo da Maria Madalena e das outras mulheres. Maria Madalena teve uma característica que eu achei muito lindo, ela era ligeira. Ela não era aquela mulher atrapalhada, aquela mulher que fazia de qualquer jeito. Nós temos visto a dedicação dela, mas quando ela encontrou o sepulcro aberto, sabe o que ela fez? Ela correu para avisar Pedro e João. Vamos ver João capítulo 20, verso 1 e 2 diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Lembra de João, aquele que colocava sua cabeça no peito de Jesus? E disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Eu fico imaginando o desespero dela. Ela foi lá
e o sepulcro estava aberto. Ela correu e avisou Pedro. Pedro ainda a gente vê um cara de atitude, né? E João, o discípulo amado. Vamos ver João 16 e 20? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Era esse momento. Era o momento deles chorarem a morte aparente de Jesus. Num velório, num túmulo, num enterro, alguns dias depois, as pessoas que o amam não vai estar contente. É lógico. E era o momento, e o Senhor nos ensina isso. Lucas 6:25 diz assim: bem-aventurados vós que neste momento estáis chorando, pois a vez de sorrir. Olha como Jesus fala. E ainda Jesus fala assim, em 16 e 20 de João: eu digo certamente, vocês chorarão, se lamentarão, mas vocês vão se alegrar. Essa tristeza vai se transformar em alegria, a palavra do próprio Jesus. Vamos ver o salmista no Salmo 119, 28, diz assim: minha alma se consome na tristeza, reergue-me segundo a tua palavra. Olha, quem que pode nos reerguer no momento da tristeza? A própria palavra do Senhor. E a gente vê que Maria Madalena, ela foi aquela que recebeu a notícia da ressurreição de Jesus. Vamos ver por quem? Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Olha o que ele fala, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito, o próprio Jesus havia dito que ia acontecer. Vede o lugar onde o Senhor jazia. Então nós vemos aquele momento até de pavor delas. Elas viram que o corpo do mestre amado não estava lá. E aí elas viram e conversaram, e o próprio Deus enviou o anjo para conversar com elas. A tristeza era muito grande. A tristeza, ela impede a gente de ver a situação do jeito que ela é. Ela turba a visão. Tanto que Maria Madalena não reconheceu o mestre. Vamos ver João 20, 14 e 15, diz assim: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Ela viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Quando ela ouve essa palavra, olha o que a Bíblia fala. Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então nós vemos que era uma mulher amorosa, uma mulher dedicada. E quando ela ouve a voz de Jesus: mulher, não choras, ou por que choras? Ela não associa. É muito interessante isso, porque a tristeza, ela modifica o nosso raciocínio. Por isso que nós temos que buscar alegria na palavra, buscar alegria no Senhor. Vamos ver outra coisa que aconteceu, que é muito tremendo. Quando Maria Madalena, enquanto ela ouviu mulher, ela não associou a Jesus Cristo. Mas quando ela ouve o mestre a chamar pelo nome, é como se o entendimento dela se abrisse e ela foi a primeira a ver ele ressuscitado. João 20,16 fala assim: disse-lhe Jesus: Maria. Olha que lindo. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Você sabe que o Senhor Jesus, ele conhece quantos fios tem na sua cabeça? Ele conhece toda a célula do teu organismo. A Bíblia fala que antes, enquanto você estava sendo lá formada, ele a acompanhava, ele via. Então o nosso mestre é um mestre soberano, é um mestre onisciente. Onisciente? Que sabe de todas as coisas, é onipresente porque está presente em todo lugar e onipotente porque tem todo o poder. Imagina quando ela ouve Maria,
Aí ela, Rabone, oh, que maravilha! Quantas pessoas na Bíblia teve o seu nome chamado? Alguma vez você já ouviu, você já falou com Jesus? Você já sentiu o amor de Jesus? Jesus, ele quer justamente intimidade, afinidade. Ele quer que você o conheça verdadeiramente. Não como Jó falou assim, ó, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas quando ele teve experiência com Deus, ele falou assim, mas agora não. Agora de estar contigo. É isso que Jesus te convida neste dia. Mas Maria Madalena também, ela era obediente. Vamos ver João 20, 17 e 18? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Imagina a alegria dela. Eu acho que ela não conseguia se conter porque ela ouviu o mestre e o mestre ainda chamou ela pelo nome. E o mestre ainda deu instrução o que ela deveria fazer. 1 Samuel 15, 22 diz assim: contudo, Samuel declarou, agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão do coração, mais do que a gordura dos carneiros. Então é importante nós obedecermos o Senhor. É importante nós estarmos com o nosso coração disposto a obedecer. É importante estar servindo ao Senhor em submissão. Filipenses 2:8 fala assim: assim, na forma de homem, falando do nosso Jesus, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Quando que ele se humilhou? Imagina ele levando chicotada, imagina cuspiram na cara dele, imagina colocaram uma veste escarlate nele e fizeram ele ir até Herodes. Eram muitas coisas. E ainda, se Jesus quisesse, ele poderia estar livre de tudo aquilo, mas por amor a mim e por amor a você, ele se humilhou e se entregou em obediência até a morte e morte de cruz. Você não vale pouca coisa, você tem muito valor. Deus é tremendo. E Maria Madalena, ela foi uma mulher que a gente pode ter como exemplo de adoração. Mateus 28:9 diz assim: e elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Oh, que delícia adorar o Senhor! Como é bom quando você se coloca na presença do Senhor com um coração sincero e clama, e ora, e canta, e chora. Como é bom para sentir a presença do Senhor. João 4:23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, são estes. Que tremendo! Você está na brecha como adorador? Se posiciona como adorador, mas um adorador com sinceridade, com humildade, mansidão, com gratidão. Inclusive no nosso canal tem um estudo só sobre adoração. Maria Madalena também era uma mulher influenciadora. Sabe por quê? Vamos ver João 23. Diz assim: então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Maria Madalena, quando ela viu a pedra removida do sepulcro, ela saiu correndo e foi falar com Pedro e João. E assim que ela falou com eles, eles vieram ver o que aconteceu. Você sabe que nós somos influenciadores? Ou para o bem ou para o mal. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque a nossa vida é para brilhar para a glória do Mestre, e não a nossa boca ou a nossa própria vida para trazer escândalo, para trazer desânimo para as pessoas. Como nós temos influenciado as pessoas? Maria Madalena, ela foi a única das mulheres que foi citada nos 4 evangelhos. O nome dela sempre aparece, como nós vimos. Primeiramente, ela foi com Jesus até o fim, ela acompanhou Jesus lá
na crucificação, diante do sepulcro, onde estavam colocando o corpo do mestre, ela foi com Jesus até o fim. Ela não abriu mão, mesmo ela vendo todo aquele sofrimento, ela sofreu junto, mas ela não largou Jesus. Maria Madalena nos ensina como é bom ser perseverante, como é importante sermos obedientes, sermos leais. A coragem que ela teve serve para nos mostrar que mesmo na hora da dor não devemos desistir, na hora da morte não devemos desistir, ao contrário, devemos ser fiéis, devemos entender que nós somos influenciadores, só que nós temos que tomar cuidado porque nós temos que viver para a glória de Jesus. Maria Madalena, uma mulher sensível, uma mulher adoradora, que foi a primeira mulher a dar a notícia da ressurreição de Jesus, mas também foi a primeira mulher a ver o mestre ressuscitado. Outrora, uma mulher possessa que devia dar muito trabalho. Após o encontro com Jesus, um grande exemplo a ser seguido. E que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus venha te trazer desejo de estar na presença dEle, de influenciar as pessoas através da palavra dEle. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus!